Sabe aquela imagem, se nossos pais são, sei lá, as árvores que deram origem, Uhum. os irmãos talvez sejam aquelas outras árvores, sabe, que cresceram ali coladinhas na mesma terra. Disputando a mesma luz, a mesma água, né? É uma boa metáfora. Pois é, e dizem que essa relação é a mais longa da vida, é o nosso primeiro parquinho social, vamos dizer assim. Exato. Onde tudo se mistura, né? Aliança, competição. Muita competição. E a ideia aqui é justamente mergulhar nisso, nessas feridas desse parquinho. Entender as raízes da rivalidade, do ciúme. Isso, para tentar achar um caminho, talvez, de mais paz, né, já Uhum. na vida adulta. É porque essa dinâmica nossa, é poderosa. Esses conflitos, mesmo os que parecem bobos hoje, Deixam marcas, né? deixam marcas profundas. E olha, o material que a gente analisou aponta algumas razões bem claras para isso. Ah, é? Quais seriam? Bom, a primeira e talvez a mais óbvia é a competição mesmo, por recursos emocionais, né? Amor, atenção, Exato. aprovação dos pais. Aquela pergunta que fica no ar, mesmo sem ser dita, quem eles amam mais. Nossa, isso é pesado. É um terreno super fértil para a rivalidade e para o ciúme crescerem. E não é só essa disputa direta pelo afeto, certo? Acho que tem mais coisa. Tem sim. O material fala bastante de como a gente constrói a identidade. Por contraste, sabe? Ah, tipo, se um é o estudioso, O outro vira o artista ou o rebelde. a responsável e a sonhadora. Entendi. São papéis que surgem para a gente achar um lugar ali na família. Exatamente. Uma forma de ser único. Só que o problema é que esses rótulos podem acabar limitando a gente depois, né? Com certeza. E ainda tem outra camada. A relação dos irmãos muitas vezes viram um espelho, assim, para as questões dos próprios pais. Como sim? As comparações que eles fazem, sabe? Às vezes um favoritismo que nem é tão claro. Ah, entendi. As expectativas que eles colocam em cada filho. Isso. Quando os pais acabam, tipo, projetando nos filhos as disputas deles mesmos. Ou sonhos não realizados. O palco tá montado, né? Nossa, faz todo sentido. E isso me leva direto para as feridas que o material descreve. A primeira que eles chamam é a ferida da rivalidade. Uhum. Que não é só competir. É aquela dor de ser sempre comparada, sabe? De sentir que precisa provar o tempo todo que é melhor. Nossa, isso é exaustivo. E muito comum. É como estar numa corrida que nunca acaba. Exato. E depois vem a ferida do ciúme. Essa dói diferente. Como? É ver o outro irmão recebendo aquele carinho, aquele reconhecimento que a gente queria tanto. Ah, E sentir aquele aperto, aquela dúvida. Será que ele foi mais amado? É uma dor bem específica. com certeza. E tem mais uma, né? Tem. A ferida da injustiça. Aquela sensação que não larga a gente, sabe? De que as regras não eram iguais para todo mundo. Parcialidade. Isso. Que houve parcialidade. E isso pode criar o que as fontes chamam de dívida emocional. Dívida emocional interessante? É. Aquele sentimento que fica lá, sabe? De que meu irmão me deve alguma coisa pelo que aconteceu lá atrás. Olha, essas feridas são muito reais. Dolorosas mesmo. Mas o interessante é que as fontes também mostram um caminho para a paz. Ah, que bom. E ressalta uma coisa importante. Perdoar um irmão é diferente de perdoar um pai. Por quê? Porque a relação é horizontal, né? Entre iguais. Isso muda toda a dinâmica do perdão. Entendi. E como seria esse caminho, então? Esses passos? Imagino que só falar em perdão já assusta muita gente. Assusta mesmo. Bom, o primeiro passo sugerido é tentar separar o conflito da influência parental. Certo. Se perguntar, essa briga, essa mágoa, era só entre nós dois? Ou tinha a ver com a forma como nossos pais agiam, comparavam, talvez até atiçavam a coisa? Tenta ver a origem mais ampla. Exato. Tentar fazer essa distinção ajuda a despersonalizar um pouco a ofensa, sabe? Ver que talvez não fosse algo só contra você. Tira um peso. Faz sentido. Qual o próximo? O segundo é validar a dor da criança interior. Isso é fundamental. O que significa isso na prática? Significa reconhecer e aceitar aqueles sentimentos da infância, sem julgar. Dar voz para aquela sensação de, sim, aquilo que eu senti foi real, foi importante para mim, mesmo que hoje pareça pequeno. Mesmo que pareça exagero hoje. Mesmo assim, dizer para si, sim, doeu quando me senti de lado.
Sim, foi injusto aquilo. Essa validação interna, ela é chave para começar a liberar a mágoa. Entendi. Não minimizar o que a gente sentiu lá atrás. E o terceiro passo? O terceiro é um exercício de empatia, talvez o mais difícil. Ver o irmão como outra criança no sistema. Nossa, É tentar enxergar o irmão ou a irmã não como vilão, mas como outra criança tentando sobreviver naquele mesmo ambiente, com as próprias inseguranças, medos, buscando amor também. humanizar o rival, né? Entender que ele também estava jogando o jogo com as cartas que tinha. Exatamente. É um passo desafiador, mas muito libertador, segundo as fontes. Imagino que sim. E o último? E o último passo é a escolha consciente do vínculo adulto. É uma decisão ativa De quê? de não participar mais daqueles jogos antigos. Rivalidade, ciúme, cobrança. É como dizer internamente: olha, eu te libero desse papel de rival ou devedor do passado. E me libero também do papel de vítima ou de quem cobra. É um ponto final nos padrões antigos. Isso é escolher se relacionar agora, de adulto para adulto, com o que existe hoje. Se for possível e se a pessoa quiser, claro. É construir algo novo. Então, resumindo essa análise toda, parece que o ponto principal é que, quando a gente entende essas raízes, né, que são mais profundas, são do sistema familiar, a gente ganha uma chance de revisitar essa história e, quem sabe, transformar aqueles que foram nossos primeiros competidores. Nos nossos aliados mais antigos, talvez. Exato, nossos aliados mais duradouros. É fazer as pazes com uma parte bem importante da nossa própria história, né? Bem por aí. E sabe que isso tudo deixa uma reflexão final, né? Uma coisa para a gente pensar. Qual? Se a gente considera como esses padrões todos, competição, comparação, busca por validação, se formam com tanta força nesse primeiro palco social, que é a relação com os irmãos, Certo. esses padrões, será que a gente consegue perceber os ecos disso nas nossas relações de hoje em dia? Com amigos, colegas de trabalho, até em relacionamentos amorosos? Onde será que esses roteiros antigos podem estar se repetindo, talvez sem a gente nem notar? Exatamente. Fica aí a pergunta para reflexão.